Amados irmãos, boa noite, que a paz seja com todos. Essa noite vamos dar sequência a uma série de meditações que começamos dia 29 de março, a segunda mensagem foi dia 5 de abril, domingo passado foi interrompida, que fizemos uma série de mensagens sobre a Páscoa, e hoje vamos dar sequência nessa carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. A última mensagem, nós vimos que Paulo irrompe em louvor ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele louva a Deus pelas bênçãos celestiais, porque são eternas, ninguém as tira de nós. E vimos que tudo é em Cristo. E vamos continuar hoje então, vamos ver algumas dessas bênçãos espirituais gloriosas dadas à Igreja do Senhor, dadas a cada crente. E todas elas em Cristo Jesus, no Senhor Jesus Cristo. Sem Cristo, irmãos, não temos nada. Com Ele, temos tudo. E a primeira bênção que vamos ver aqui essa noite, no versículo 4, Paulo fala aqui: como também nos elegeu nele, ou seja, em Cristo, nos escolheu em Cristo, é a bênção da eleição. Nós fomos eleitos, escolhidos por Deus. E tudo pela graça, nós vimos isso, que tudo é pela graça. Não fomos escolhidos, porque éramos bons, porque éramos pessoas de boa moral. Todos nós sabemos o que éramos no passado, o antes de Cristo. Sim, fomos eleitos e vamos ver aqui uma coisa maravilhosa. Quando fomos escolhidos? Diz aqui o texto: como também nos escolheu nele, a bênção da eleição, da escolha. Nos escolheu em Cristo quando? Antes da fundação do mundo. Impressionante! Antes de tudo ser criado, do planeta Terra ser colocado no seu eixo, nesse vácuo do universo, nesse imenso universo, em meio a essas miríades e miríades de estrelas, de corpos celestes, antes de tudo isso, antes de todas as coisas, antes de tudo existir, fomos escolhidos em Cristo. Irmãos, Deus conhece a mim, Deus conhece a você, antes do sol começar a brilhar, antes das ervas começarem a serem produzidas nesse planeta, antes dos mares, antes do ar, antes das rochas, antes do Monte Everest, antes da fundação do mundo, o Senhor já conhecia você, já te chamava pelo nome. Deus é aquele que chama coisas que não estão, nem existiram ainda, nem passaram a existir. Ele já conhece todas. Ele chama a existência todas as coisas. E assim também ele já nos conhecia antes de tudo existir. Que pensamento verdadeiro, que pensamento profundo, que pensamento consolador, que Deus já tinha os olhos em nós. Hoje estamos aqui, século 21, na verdade, já há cerca de 6.000 anos da história humana, em meio a essa situação que estamos vivendo, mas muito antes, irmão, muito antes, o Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso, glorioso, eterno. Ele é eterno, não tem princípio nem fim, e assim ele já nos conhecia antes. Nós tivemos um início, um princípio, ele não, mas ele nos conhecia. Na verdade, ele é o nosso Criador, mas não apenas só o nosso Criador, foi aquele que nos escolheu na eternidade, antes de tudo existir. Nos escolheu, somos os eleitos, a geração eleita,
como diz o apóstolo Pedro: vós sois o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, geração eleita, geração escolhida de Deus, antes de tudo existir. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Paulo diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus. Devemos sempre, em todo momento, não pode haver nenhum momento nessa terra que não venhamos a dar graças a Deus. Devemos, é um dever nosso, é uma honra, é uma glória também. Mas ele diz: mas devemos sempre, sempre, sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos. Ele está escrevendo essa carta aos Tessalonicenses e ele diz isso: dar graças a Deus por vocês, irmãos amados do Senhor. Amados do Senhor. Irmão, você é amado do Senhor. Eu sou amado do Senhor. Quando? Quando Ele começou a me amar? Quando eu recebi a Cristo como Salvador. Quando eu passei a ser uma boa pessoa. Não. Somos amados do Senhor eternamente. É o que o próprio Deus diz. Ele diz: com amor eterno te amei. Amor eterno. Assim como Deus é eterno, o amor dele por nós é eterno. Não muda, não tem, assim como Deus não tem mudança nem sombra de variação, o amor dele por nós é o seu caráter imutável. O seu amor por nós também não muda. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Pelo quê? Por vos ter Deus escolhido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Que mistério glorioso, irmão. Que mistério glorioso. Nessa carta aos Efésios, nesse início, esse capítulo 1, o apóstolo Paulo desvenda para nós as verdades eternas. É como se ele nos levasse lá para trás, lá para o princípio de tudo, lá para o início de todas as coisas, e fosse o céu descortinado para nós, e nós entrássemos lá na eternidade para conhecermos o propósito de Deus e o amor de Deus por nós. O apóstolo Pedro fala a mesma coisa na sua primeira carta, no versículo 2. Ele diz: eleitos, escolhidos, segundo o pré-conhecimento de Deus. Deus nos conhecia anteriormente, pré-conhecimento, conhecimento anterior, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. A primeira grande bênção, que é colocada para nós aqui. Bênção espiritual, irmão, eterna, coisas eternas, celestiais, gloriosas, maravilhosas. O céu é descortinado para nós aqui nesse momento. Nos elegeu nele. Por isso que ele louva a Deus, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos escolheu em Cristo. Irmão, em Cristo, quando esse nome é pronunciado, quando essa pessoa é dita, citada, o nosso coração se aquece. O teu coração se aquece simplesmente por ouvir esse nome, por proclamar, declarar, falar. Paulo diz: bendito, 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 como também nos escolheu nele. Fomos escolhidos em Cristo, através da sua justiça, do seu amor, da sua perfeição, da sua pureza. Não escolhidos em nós, é sempre a graça de Deus, mas escolhidos em Cristo, por Cristo, através de Cristo. Tudo é em Cristo.
E eu dou graças a Deus por isso. Você dá graças a Deus por isso? Eu dou graças a Deus por isso, porque tudo é nele, não é em mim. É nele, porque a glória é dele, é para louvor da glória dele. E ele tem que ser exaltado e louvado. Tudo que temos é nele. E que bom que é nele, o Filho de Deus, o amado de Deus, o unigênito de Deus, o eterno de Deus, o bendito de Deus. E tudo que é nele é eterno. Tudo que é nele é bom. Tudo que é nele é maravilhoso. Graças a Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Tudo que é nele é firme, é rocha. Não é em mim. Se fosse em mim, eu estaria perdido. Um dia eu estou mais ou menos. Outro dia eu estou mais para baixo. Nós oscilamos, nós variamos. Mas ele não, ele é a rocha dos séculos, firmes nele. Tudo que é nele é firme, é eterno, é glorioso. E fomos escolhidos, não em nós. Graças a Deus por isso. Se Deus nos salvasse e dissesse, ó, salvei você, a partir de aqui é contigo. Ai, irmão, o que seria de mim? Mas a nossa escolha foi feita antes da fundação do mundo. Em Cristo Jesus. A mesma coisa o apóstolo Paulo fala em Romanos, quando ele fala da escolha de Jacó e o aborrecimento de Esaú. Ele fala que eles foram escolhidos antes mesmo de saírem do ventre, para que o propósito da eleição, da escolha, segundo a graça, ficasse firme. Porque foram escolhidos antes mesmo de fazerem alguma coisa, para que a salvação deles não fosse baseada em obras, mas na escolha de Deus. Então, antes mesmo que fizessem qualquer coisa, está lá em Romanos, Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú, para que o propósito da eleição, segundo a graça, ficasse firme, porque a salvação não é por obras, é pela graça de Deus. E assim também nós fomos escolhidos antes de fazermos qualquer coisa boa, antes de sairmos do ventre da nossa mãe, antes de estarmos nesse mundo. É pela graça de Deus, o favor imerecido de Deus. E é maravilhoso esse propósito. Olha só, continua o texto, né? Efésios 1:4. Como também nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para que propósito glorioso. Para que nós fomos escolhidos, meu irmão, minha irmã? Para que você foi escolhido? Jamais se envergonhe de ser crente. Não. Tenha um orgulho santo, se eu posso dizer isso. Não um orgulho farisaico de ser melhor que ninguém. Não. Nós não somos melhores que ninguém. Deus Ele é exaltado, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é o melhor de todos, sem comparação. Ele é Deus. Mas o propósito para o qual nós fomos escolhidos é maravilhoso, irmãos. Olha o que diz ali. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Separados, Deus nos escolheu lá na eternidade, para que fôssemos separados, santos, separados de tudo que é mal, de tudo que é pecado. Impressionante, assim como Deus é santo, Ele é o santo, Ele também nos escolheu para que fôssemos santos. Você já parou para pensar nisso? O próprio Deus diz, sede santos, como eu sou santo. Que privilégio, que honra, irmãos. A santificação começou na nossa vida quando fomos salvos. Ali, de certa forma, a santificação é imediata. Você é separado do mundo, separado do mal, separado do pecado. Você é separado. Somos santos, a nação santa. E ao mesmo tempo é um processo. Cada vez vamos nos santificando mais, nos purificando mais, e chegará o dia da santificação plena, que é a glorificação. O final da santificação será a glória total. Seremos santos perfeitamente.
Não somos Deus, jamais seremos Deus, só existe um Deus, a Ele toda honra e glória. Mas Ele nos predestinou, nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Chegará o dia em que esse mal que temos em nós aqui dentro ainda, o pecado que ainda opera em nós, o pecado não nos domina. Ele não pode dominar o crente. Não, não. Nós éramos escravos do pecado, agora somos escravos do Senhor. Mas ele ainda opera na nossa carne. Chegará o dia, irmão, irmã, que a tristeza que às vezes sentimos por ainda pecarmos, seja por palavras, seja por atitudes, seja por pensamentos, seja por omissão de fazer o que é o bem, porque mesmo quem sabe fazer o bem não faz, peca. A tristeza que sentimos por essas coisas, chegará o dia que não haverá mais. É até difícil, né, nós imaginarmos algo assim, desse jeito, em que não haverá mais nenhum mau sentimento, nenhum mau pensamento, nenhuma atitude errada nossa no lugar de glória. Estaremos santos, 100% santos. Como Deus é santo, esse dia vai chegar, sim, em que não ficaremos mais tristes por pecar contra o amor. Irmãos, o que mais dói no coração e que deve doer mais no coração de um crente não é apenas o fato de desobedecer à lei de Deus, de pecar contra a lei perfeita, santa e maravilhosa de Deus, mas o que dói mais na gente é pecar contra o amor, deve ser isso. Porque quando pecamos, estamos pecando não apenas contra uma lei, contra mandamentos escritos numa folha, pecamos contra o amor. Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. E cada pecado que cometemos nos remete à cruz e nos faz lembrar que Ele sangrou por causa dos nossos pecados. Pecar contra o amor. Como é ruim às vezes quando erramos, né? Nós nessa vida normal nossa, às vezes erramos contra alguém no trabalho, erramos contra alguém na escola, erramos contra algum vizinho, mas como é ruim quando erramos contra alguém muito próximo a nós, uma mãe, um pai. É errar contra o amor. Vai chegar lá o dia, irmãos. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos. E continua o texto, e irrepreensíveis. Irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Aquele que não está debaixo de uma repreensão, que não é digno de repreensão. Tem a ver com obediência. Obedecermos a Deus, sua vontade suprema, soberana, nós fomos escolhidos para isso. Paulo fala que nossa vida pregressa era uma vida na desobediência, éramos repreensíveis, cheios de ofensas e pecados. Vivíamos como os filhos da desobediência, éramos filhos da ira de Deus por causa da desobediência, do pecado. Mas nós fomos salvos e escolhidos. Mas bem antes de Deus vir a nós, bem antes de sermos salvos pelo Senhor, Ele já havia nos escolhido lá na eternidade para sermos irrepreensíveis, obedientes, filhos da obediência. Irmãos, é isso que nos aguarda. O final da nossa vida será isso, a volta de Cristo, a restauração de todas as coisas. Sim, a primeira bênção espiritual aí é eleição. Eleição. Fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis. A segunda bênção que vamos ver aqui essa noite está no versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo de novo.
para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. É a sequência. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou. O que é predestinou? Fomos destinados de antemão. Pré é antes. Lá também na eternidade. Fomos destinados de antemão. Para quê? Para filhos de adoção. Aqui tem duas bênçãos. A predestinação, que é resultado lá da eleição, e a adoção de filhos. Filhos, adoção. Nós éramos criaturas caídas pelo pecado, mas lá na eternidade, antes de tudo, Deus já havia nos destinado para sermos filhos de Deus. Irmãos, só existe um Filho natural de Deus, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o unigênito, o único gerado, uma geração eterna. Foi gerado na eternidade, nunca teve princípio nem terá fim, porque ele é Deus o Filho, é um mistério tremendo, mas ele é o unigênito, o único gerado de Deus, o único Filho de Deus, o Filho único do Deus vivo. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, nos predestinou para sermos filhos por adoção. Adotados, não filhos naturais de Deus, né? O filho natural de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Mas nós fomos adotados na família de Deus. A glória! Não há nada mais elevado que isso nesse universo a não ser o próprio Deus. Só Deus está acima de tudo e de todos. E abaixo dele vem o Filho unigênito, junto Deus, o Pai, o Filho, na mesma, e abaixo estamos nós. Abaixo estamos nós. O Filho unigênito é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus. Os três. As três pessoas da Trindade. Um único Deus. Abaixo dele, quem está abaixo de Deus? Os anjos, sim, estão abaixo de Deus. Querubins, serafins, demônios, principados, potestades, criaturas celestiais, todos estão abaixo de Deus, mas tem um grupo que está logo abaixo de Deus. Você, eu, nós, a Igreja do Senhor, os filhos de Deus por adoção. Os filhos de Deus, você é filho de Deus, além de ser criatura de Deus. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Todos são criaturas. Nós também criaturas, só que nós fomos elevados a um nível maravilhoso, glorioso. Por isso que eu disse, não tenha vergonha de ser cristão. Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. E nós podemos dizer também, não me envergonho de ser crente, não me envergonho de ser cristão. É uma honra e glória dada a seres miseráveis e pecadores como nós, pela graça de Deus, nos elevou a um nível maravilhoso e glorioso, Filho de Deus. Filhos de Deus por adoção, adotados na família de Deus. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, aquele que se assenta no trono à direita do Pai, disse que nós nos assentaremos com Ele. Aquele que vencer, darei que se assente no meu trono. Impressionante. Que coisa. Faltam palavras, irmãos. Faltam palavras para expressar essa verdade gloriosa, algo tremendo desse jeito. Nós, quando subirmos desse mundo, partirmos desse mundo, seremos recebidos na glória. Teremos um cantinho lá, um puxadinho no céu, porque éramos pecadores miseráveis. E claro, irmãos, até um puxadinho no céu seria maravilhoso para mim. Qualquer puxadinho no céu, qualquer barraquinho no céu, para mim seria ótimo, maravilhoso, é coisa demais, é graça demais. É muita graça, é abundante graça para um pecador morar com Deus. Mas foi pouco.
pouco a abundante riqueza da graça de Deus. A abundante riqueza da graça de Deus. Não é à toa que Paulo, mesmo preso, lembra, essa carta foi escrita quando ele estava preso, mesmo preso, ele rompe em glória, em graças, em louvor a Deus. Bendito, 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 bendito. Porque mesmo preso, ele era um filho adotivo do eterno, soberano, todo-poderoso Deus, o grande Senhor dos exércitos. O que Deus tem para nós, irmãos, não é um puxadinho, não é um barraquinho, é muito pouco. A abundante riqueza da graça de Deus. Ele tem para nós a herança, o universo todo. Isso veremos depois. Mas já está aqui na parte de adoção de filho, herdeiros de Deus. Nos assentaremos em tronos de glória. Julgaremos todos no julgamento final. Nos assentaremos e estaremos com o Senhor no julgamento. Possuiremos o reino que está preparado. Lembra? Vinde, bendito meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nos predestinou antes de todas as coisas. Antes de qualquer coisa, para sermos o quê? Filhos por adoção. Adotados na família de Deus. Em Hebreus diz que Jesus, o perfeito, o santo, o maravilhoso, o glorioso, o imaculado Filho de Deus, o Rei dos Reis, diz que Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Que isso? Ele não se envergonha de nos chamar irmãos dele. Eu teria vergonha de me chamar a mim mesmo de irmão. Se eu fosse santo, perfeito, imaculado, sem pecado, eu olharia assim: você, José, é meu irmão? Eu tenho vergonha. Que isso, irmãos. Bendito seja. Ele não se envergonha de nos chamar seus irmãos. Pelo contrário, Ele suportou toda a vergonha da cruz do Calvário, toda a humilhação, toda a dor, todo o sofrimento, para nos fazer irmãos dele. Nós que éramos inimigos do Pai, inimigos dele, rebeldes, obedientes. Ele enfrentou a cruz do Calvário, a afronta sobre si, o castigo sobre si, a humilhação sobre si, a vergonha da cruz. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Desculpa, irmão, a desafinação, mas eu tinha que cantar esse pedacinho. Não. Ele não teve vergonha. Suportou a vergonha por nós, a afronta, para nos fazer irmãos dele, filhos do Pai. O Pai permitiu que o unigênito dele sofresse a vergonha, para que fôssemos honrados com a adoção na família de Deus. Amado, bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Por isso Paulo irrompe em louvor, mesmo estando na prisão, como nós vimos. Bendito Deus, porque mesmo ele estando preso, padecendo o que estava padecendo,
Ele tinha todas as bênçãos espirituais. Ele era um eleito, ele era um predestinado, ele era um filho de Deus por adoção. Tudo isso por Jesus Cristo. Ao versículo 5, o final, por Jesus Cristo. Fomos, através de Cristo é que veio a adoção para nós. Deus adotou por Cristo Jesus para si mesmo, nos adotou para Ele. O próprio Pai nos adotou em Cristo para si mesmo, para o próprio Pai. Segundo o beneplácito de sua vontade, de acordo com o bom propósito da sua vontade. Versículo 6, para louvor e glória da sua graça, para louvarmos o Senhor e darmos glória a Ele pela sua graça, o favor imerecido. E no finalzinho do versículo 4, em amor. Tudo isso expressa o amor de Deus. Em amor, pelo amor de Deus, através do amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira. Em amor, Ele nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Louvemos, Senhor. Louvemos ao Senhor. Demos glória ao Senhor pela sua graça, o favor imerecido que nos atingiu antes de nascermos, antes de todas as coisas, lá no princípio de tudo, desde o princípio, antes da fundação do mundo. O Senhor nos conheceu, colocou os olhos em nós e nos amou. Com amor eterno te amei, com amorável benignidade te atraí. Irmãos, meditemos mais e mais nessas coisas. Em momentos de tanta confusão, de tantos pensamentos, tantos sentimentos em que estamos vivendo, como é bom meditar nessas coisas que Deus já deu para você e já deu para mim. Louvado, glorificado seja o nosso Deus. Permitindo o Senhor, na próxima semana, vamos ver mais bênçãos espirituais que nos foram dadas. Tudo isso em Cristo Jesus. Jesus. E no nome dele, encerramos. Amém.